Daniel, capítulo 4. Nós vamos meditar a partir do versículo 1. Diz assim, aos homens de todas as nações, povos e línguas. Imagine você, olha aqui, aos homens de onde? É um sujeito insignificante, né? É um sujeito pequeno. Ele está falando aliás, quem está falando é o homem mais importante da sua época. O homem mais importante, mais poderoso, mais rico da sua época. Olha o que ele está dizendo. Aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, inclusive nós, agora, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em... O que está escrito aí? Em meu favor. Que bonito, né? Depois você vai entender como pode ele estar falando assim. As maravilhas que Deus realizou em meu favor. Mas foi. Mas olha aí. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu, diga comigo, o seu reino é um reino eterno. Quer dizer, não tem tempo, tá? Não tem tempo estabelecido, tempo estipulado, é eterno. Seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava, diga comigo, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Como ele estava? Como ele estava? Satisfeito e próspero. Então poderia cair naquela situação da gente falar assim: ah, quão abençoado eu estou. Ah, mas Deus tem me abençoado tanto. Nossa, Deus tem sido tanto comigo. Eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou abençoado e próspero. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero na minha casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, sabe, ele teve o quê? Ele teve o quê? É assim, deixa eu dar uma paradinha aqui. Quais são as formas que Deus fala conosco? Deus pode falar pela palavra. Deus pode falar em sonho. Deus pode falar à minha consciência. Deus pode falar literalmente aos meus ouvidos. Deus pode falar através de outro. Deus pode falar através de uma criança. Mas o que me deixa atento, e faço essa observação, que antes de qualquer um, Deus falou diretamente com ele. O sonho foi dado a ele. A ele. Então, Deus se comunicou primeiramente com ele. Como Deus se comunica conosco. Deus fala a nossa consciência, Deus fala... Porque não adianta a gente, eu já disse sobre isso, deixa eu falar mais uma vez. Não adianta a gente querer se iludir
e dizer assim: ah, eu não sabia. Sabe? Uma vez que Deus se comunicou com você na sua consciência, a sua consciência te acusou de algo, você já está avisado. Não precisava mais ninguém falar com você. É assim que nós seremos julgados. Sabia? Por isso que nós não podemos ignorar quando a voz de Deus fala conosco e a nossa consciência, ela acusa. Liga um alerta. Vem um alerta. Isso não está certo, essa atitude não está certa. Não estou me agradando disso. Não tenha paz com que você não deve ter paz. Não estou me agradando disso. Então, a partir... eu não sabia. Sabe, ninguém vai se excluir, ninguém vai ser... vai poder se excusar ou se desculpar que não sabia, porque ninguém alertou, ninguém falou. Mentira. Isso não é verdade. Todos nós temos uma consciência e Deus se comunica a nossa consciência. Tanto é que está escrito na Bíblia que muitos serão julgados pela sua consciência. Ainda que não soubesse muita coisa da palavra, a partir do momento que Deus se comunica a consciência da pessoa, ela já sabe. Então eu não posso, por isso que a Bíblia diz assim: não se engane e não se deixe enganar. Amém? Não se engane e não se deixe enganar. Então, não ignore a voz de Deus, a sua consciência. Não ignore a voz de Deus falando intimamente com você. Porque antes de acontecer tudo que aconteceu com Nabucodonosor, o Senhor falou com ele, o sonho foi dado a ele. Mas aí tinha um outro problema, que eu falo daqui a pouco. Aí tem aquele problema da pessoa não ter aproximação, não ter intimidade com Deus. Porque quando a pessoa tem intimidade, ele discerne. Quando a pessoa não tem intimidade com Deus e não faz por onde ter essa intimidade, ele não discerne. Foi o que aconteceu com ele. Mas mesmo assim, o Senhor proveu o meio dele saber o que estava prestes a acontecer e o que poderia ser evitado que acontecesse. Vou repetir novamente o 5. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente, às vezes a pessoa fala assim: é só um pensamento. Deixa para lá, só um pensamento bobo. Que pensamento bobo? Ignore mais isso não. Não, isso é só um pensamento bobo. Não, isso foi uma visão boba. Não foi. E minha mente me deixaram aterrorizado. Por isso, decretei a todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho. Diga comigo: mas eles não puderam interpretá-lo. Não pode, porque o que é espiritual só se discerne de forma espiritual. Outro dia eu fiquei chocado com um cidadão. Eu fiquei chocado com um cidadão que quis sentar perto de mim e conversar sobre a Bíblia. O que ele teve a capacidade de fazer com a Bíblia, eu fiquei chocado. Eu não imaginei que tivesse aquilo. Eu não imaginei que tivesse aquilo, de verdade. Acho que na minha pureza, eu não tinha discernimento que uma pessoa pudesse pegar a Bíblia e transformar numa fantasia igual ele fez perto de mim. Eu não acreditei. Ali eu pude ver como as pessoas, e infelizmente, elas permitem que o diabo faça com a vida delas. Ele pegou a Bíblia e fez uma distorção tão grande, que eu falei: mas você é muito criativo, cara. Você é muito criativo. Porque não pode uma coisa dessa. Não tem explicação. É claro, você faz e transforma isso em filosofia só. Aí diz assim: por isso, decretei... Onde eu parei? 8. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltsazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos... Diga comigo: o espírito dos santos deuses está nele. Na verdade, ele quis dizer que o Espírito Santo está nele. Eu disse: Beltsazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou lhe contar o meu sonho
interprete para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama, olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta do meio da terra. Deixa eu fazer uma observação. O que ele falou que Daniel tinha? O que ele falou que Daniel tinha? Foi de graça? Foi colocado nele o Espírito de Deus, o Espírito Santo de graça? Para quem não conhece a história, quando Daniel chegou nessa terra, Daniel chegou como um escravo. Foi arrancado do seio familiar, foi arrancado da sua pátria, foi arrancado da sua terra e levado como escravo. Como escravo. O rei Nabucodonosor queria separar alguns jovens, preparar alguns jovens bonitos, alguns jovens sábios, para colocar no seu reino. E Daniel, que tinha temor no coração, Daniel, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Eu quero mostrar para você que tudo tem um preço, nada vem de graça, e tudo são escolhas na vida. Mais uma vez, a gente vai falar de escolhas, parece até, mas é sempre a mesma coisa. Não, mas é porque é real, é verdade. A gente faz escolhas, e as escolhas repercutem agora, vai repercutir lá na frente. E Daniel, quando chegou aqui, e eles foram separados, foi determinado pelo rei, que esses jovens bonitos, de boa aparência, esses jovens fossem tratados de uma forma especial. Fosse tratado como? Como? Eles não seriam tratados com punição, com castigo. Eles seriam tratados de uma forma especial. Como seria a forma especial? Como o rei era tratado, ele seria tratado. Como do que o rei comia, eles comeriam. Eles teriam regalias, eles teriam muitas regalias, eles teriam muitas mordomias, eles teriam muitos benefícios dessa forma. Só que para aceitar isso, Daniel se corromperia. Então Daniel, para viver toda essa mordomia, ele ia ter que fazer aquilo que desagradaria a Deus. Então ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha, e foi uma escolha dura, do qual ele passou 3 anos comendo somente legumes e água. Para o quê? Para não se contaminar com as comidas, com os manjares, com os deleites do rei. Ele conseguiu convencer o responsável de dar a ele simplesmente água e legumes. Já comeu água e legumes durante uma semana? Quem não é vegetariano, quem não gosta, já comeu ou não? Já fez? Quem já fez o jejum de Daniel? Quem já fez o jejum de Daniel? Que você passa um período só água e legumes. Eu prefiro todo dia separar um tempo extenso e ter uma boa refeição e comer carne, comer arroz, feijão, do que passar, entrar semana e sair semana comendo legumes e água. É terrível, chega um momento que você está transtornado, você não aguenta mais ver. E ele passou 3 anos e meio, por quê? Porque alguém impôs isso a ele? Sim ou não? Ele passou 3 anos e meio porque ele estava sendo punido a comer legumes e água? Não, ele passou 3 anos e meio em consagração, separado, 3 anos e meio para não perder a comunhão com Deus, 3 anos e meio para não perder o Espírito de Deus. 3 anos se submeteu a isso por escolha. Se eu tiver que pagar esse preço, eu vou pagar, mas eu não vou entristecer o meu Deus, não vou me contaminar com aquilo que Deus não se agrada. Por escolha, não por imposição. Aí nós estamos vendo aqui na frente, falando que ele tem um Espírito dos deuses, que ele sabe interpretar as coisas de Deus. Aí poderíamos falar assim, mas para ele, né? Para ele, igual nós pregamos a semana passada, né? Porque semana passada ou retrasada, não sei, que momento de desafio que foi para ser jogado na fornalha. A fornalha, para ele, para os amigos dele, ele na cova dos leões e os amigos nas fornalhas. Aí a pessoa não nega, vai na última, depois foi prosperado, foi abençoado. Aí tem aquele que olha assim, falando, não, mas para ele é fácil, não sabe o que passou lá atrás, né? Não sabe o preço que pagou lá atrás, não sabe a renúncia, não sabe o sacrifício.
Então, estou fazendo essa observação, parando aqui para mostrar para você que ele não tinha o Espírito dos deuses, ou o Espírito Santo de graça. Eu quero mostrar a você que ele não tinha essa intimidade, essa capacidade de interpretação espiritual, discernimento espiritual, revelação espiritual de graça. Porque quando foi oferecido a ele todas as regalias, todas as mordomias, mas aquilo possivelmente afastaria o Espírito de Deus da vida dele, ele disse: não quero, eu permaneço, eu passo 3 anos a legumes e água, mas eu não me contamino com aquilo que vai desagradar o meu Deus. Amém? Essa é a diferença. Hoje, por muito menos, muitos estão aceitando manjar e se contaminando. Diz assim, que versículo eu parei? Aí eu já estou no sonho, 11, já faz parte do sonho dele, hein? De Nabucodonosor. A árvore cresceu, tanto que a sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra, tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que eu tive deitada em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela. Diga comigo, um anjo. Você sabia que todos nós temos um anjo que nos acompanha? Você sabia que tem um anjo que te acompanha e presta relatórios seu todos os dias? Você sabia que você tem um prontuário no céu? Você sabia que esse anjo, ele te acompanha preenchendo o teu prontuário diariamente? Está sendo lançado. E o saldo, como é que está? Positivo? Hoje ele teve uma atitude bacana, mas o dia todo a atitude foi negativa. Aqui no finalzinho ele teve... Como é que será que está o saldo? Fecha positivo ou fecha negativo? Está devedor ou... Pense nisso, todos nós temos um anjo que nos acompanha. Que às vezes a pessoa pensa assim, não, mas como é que faz? Primeiro, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares. Segundo, tem um anjo que nos acompanha. Um anjo que presta relatórios a nosso respeito. Antes de fazer qualquer coisa, pense, tem um anjo te acompanhando. Tem um anjo te acompanhando. Esse anjo tem inúmeras funções. Ele te guarda, ele te protege, como muitos, que é o que muitos buscam. Mas ele fala com você, ele te orienta, ele te alerta. Ele se comunica com você. Muitas vezes a gente ignora, né? Fala, isso é besteira da minha cabeça. Como foi aqui. Que versículo eu parei? 13? 14 agora? Um anjo que descia do céu, ele gritou em alta voz: derrubem a árvore. Diga comigo, ele gritou em alta voz: derrubem a árvore. Cortem seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela, e as aves dos seus galhos, mas deixe o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão. Diga comigo, fique ele no chão. Em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais, e comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem... Diga comigo, ele será como um animal, até que se passem... O quê? É outra situação que me causa bastante temor.
Quanto tempo? Determinado. Agora é 7 tempos. Ah, não pode ser um mês, não pode ser 2? Não, agora é 7 tempos. 7 tempos está se referindo a 3 anos, 3 anos e meio. 3 anos. Corte, e agora ele vai ficar no chão 7 tempos. Mas tudo bem, vamos lá que você vai entender melhor a situação. Onde eu parei? 17 agora. A decisão é anunciada por sentinelas. Nós estamos no sonho ainda. Declararam o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo, diga comigo, a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram um veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo, vou repetir novamente, por favor, em voz alta, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Ele põe no poder o mais simples dos homens. Ele põe no poder o mais simples. Ele dá a quem Ele quer e tira de quem Ele quer. Isso é fato. E isso nem os mais negativos podem negar. Nem os mais negativos. É só você olhar ao seu redor, é só você olhar no mundo o que acontece. Encheu, estufou o peitinho, eu sou, eu posso, daqui a pouco você vê despencando. Ninguém me tira dessa posição, daqui a pouco você está vendo desmoronar. Pode procurar e você vai ver. E são dezenas, centenas, milhares de casos. Não importa o quanto subiu, não importa quão grande seja. Se tornou soberbo, arrogante, se afastou da presença de Deus, não reconhece Deus como aquele que o tirou, o que deu, o que levantou, o que confiou, o que abençoou. Está descendo. Não importa quão alto. Nós estamos vendo aqui, nós temos visto todos os dias aí fora. Nós estamos vendo aqui, nós temos visto todos os dias, porque às vezes a pessoa diz assim: não, eu quero voltar ao começo da leitura. O começo da leitura, como é que ele estava? Satisfeito, em paz, tranquilo. Momento maravilhoso. Maravilhoso para quem? Para você ou para Deus? Maravilhoso para quem? Porque nós precisamos estar atentos a isso. Nossa vida não se resume simplesmente às coisas dessa vida, às coisas dessa terra. A nossa vida tem que ser o que permanece realmente, e o que faz com que aquilo que nós julgamos ser importante permaneça é justamente aquilo que muitas vezes a gente julga não ser tão importante, que é a nossa comunhão com Deus, a nossa dependência, a nossa intimidade, a unção do Espírito Santo sobre nós, o temor, fazer o que Deus se agrada e tirar aquilo que Deus se desagrada. Vamos continuar, a leitura é extensa e eu só dou uma parada só para fazer uma reflexão, daqui a pouco nós concluímos o raciocínio. Eu vou repetir esse versículo. Saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Os reinos de quem? Dos homens, e dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que o Nabucodonosor, tive. Agora, Belsazzar, diga-me o significado do sonho. Pois nenhum dos sábios, diga comigo, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você.
Nenhum dos sábios, os maiores, os mais entendidos, os mais conseguiu. Somente Daniel, porque em Daniel havia o Espírito de Deus. Belsazar ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Belsazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assusta, porque Daniel ficou tão chocado que ele travou. Ele estava até com dificuldade para falar o que era. Aí o rei falou: não, pode falar. Belsazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava o céu, visível em toda a terra, visível em toda, era essa a posição que ele ocupava. O mundo inteiro via ele, o mundo inteiro o respeitava. Com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, diga comigo, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo, e será molhada com o orvalho do céu, e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim com os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa: o reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, diga comigo, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça. E quando eu falo pratica a justiça, é outra coisa que eu quero que mude, tá? Às vezes a pessoa só fica assim, só fica essa história, desculpa, tá? Desculpa, não quero que você viva iludido, como eu já vivi iludido e já quebrei a cara como muitos estão quebrando a cara. Aquela coisa assim: eu sou tão reto, eu sou tão justo, eu sou tão bom para os outros. Isso é a obrigação de todo ser humano. Nós estamos falando de justiça, a justiça de Deus. Nós estamos falando de ser justo e reto aos olhos de Deus. Não é simplesmente justo e reto aos olhos dos homens, não. Porque isso aí está cheio de gente boa, está cheio de gente que você diz assim, é honesto, está cheio de gente que você diz assim, o fulano faz muita caridade, mas não tem agradado, a sua fé não agrada a Deus, e não vai obter salvação, porque a sua fé está muito longe de Deus. Nós estamos falando da justiça, pratica a justiça de Deus, pratica a palavra de Deus, porque quando a pessoa pratica a palavra de Deus, ele está praticando a justiça, entendeu? Agora ele está praticando, e ele não será só justo aos olhos dos homens, ele será justo aos olhos de Deus, porque não adianta ser justo aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não.
Eu tenho que ser justo aos olhos de Deus, praticar justiça aos olhos de Deus. E não simplesmente, muitas vezes a preocupação que tem é praticar justiça simplesmente aos olhos dos homens. O que vai adiantar? Porque se a justiça que eu pratico é só a que os homens aprovam, estou frito. Porque quem domina é Deus. Aí eu estou me tornando injusto aos olhos de Deus. Que versículo? 20. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia os teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Talvez então continues a viver em paz. Porque a pessoa, você vê, foi Deus que o colocou lá, foi Deus que o honrou, foi Deus que o exaltou, mas ele se esqueceu. Ele se fez Deus. É mais ou menos assim, a pessoa vai se tornando autossuficiente. A pessoa, ela passa a achar que ela chegou lá porque ela é capaz, ela tem poder, ela é sábia, ela é habilidosa. É a opinião dela, é a forma dela, de visão do mundo. É a forma dela de visão, de administração, de condução da vida. Mentira, isso não é verdade. Tem pessoas muito mais sábias do que eu e você que está arrebentada no fundo do poço. É verdade ou não é? Tem pessoas muito mais sábias, muito mais bem preparadas para a vida do que eu e você, e já não tem mais onde descer. E às vezes a pessoa diz assim: não, eu cheguei lá porque eu sou capaz, minha visão de mundo, minha visão de conduzir a minha vida, de administrar a minha vida, de lidar com os meus negócios, a minha visão é boa, por isso eu tenho avançado. Que nada, não é verdade não. Não é verdade não. Se a misericórdia de Deus não estiver sobre você, se a proteção de Deus não estiver sobre você, não sobra nada. A verdade é essa. Não sobra absolutamente nada em área nenhuma da vida. Se a misericórdia de Deus não estiver, eu sempre falo, a partir de mim, não estou falando para você não, estou falando para mim. Eu tenho isso comigo. Eu tenho isso comigo, porque não adianta. Eu falo, graças a Deus minha família está cuidada, porque graças ao temor que eu tenho sustentado diante de Deus, graças à forma que eu tenho procurado a servir a Deus, porque o meu casamento está seguro em Deus, a minha família está segura em Deus, como a sua família, o seu casamento está seguro somente em Deus, se você estiver na presença de Deus, servindo a Deus como Deus quer, não como você quer. Porque às vezes a gente acha que como está tudo bem, vai se iludindo, vai se envolvendo com coisas que Deus se desagrada, vai trilhando caminhos que Deus não se agrada, então está tudo dando certo, maravilhoso, só curtindo, só desfrutando vida, estou em paz, estou vivendo tempos de paz. Não, amigo, não, é a misericórdia de Deus. Minha cabeça pode virar, se eu não estiver na presença de Deus, me alimentando, se eu não estiver renunciando, se eu não estiver muitas vezes em jejum, em oração, me dedicar a ouvir a palavra, minha cabeça pode virar, a cabeça da minha esposa pode virar, a cabeça dos meus filhos pode virar. Ou você acha que eu estou falando demais? Quantas pessoas você conhece? Porque eu conheço da igreja, mas quantas pessoas você conhece que você já ouviu a história assim? Nossa, parecia uma vida tão abençoada, parecia um casal tão perfeito, uma família tão abençoada, a cabeça virou de uma hora para outra. Quantos você conhece? Quantos você conhece? Conhece ou não conhece? Todo mundo conhece, parecia que era maravilhoso, parecia que era perfeito, parecia que um foi feito um para o outro, de repente se tornaram inimigos mortais. Cabeça virou, um olha para o outro e vê o outro como um monstro, como um inimigo. Outras vezes não é só isso não, outras vezes o diabo prepara um pratinho, prepara um manjar, coloca lá, a hora que vê já foi. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você sabe, eu não preciso nem falar. Isso eu estou falando porque eu vejo isso continuamente, eu atendo isso continuamente. Mas você no seu trabalho, na sua família, no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, na tua convivência, você conhece alguém que parecia tudo maravilhoso, mas de repente viraram a cabeça. A família virou a cabeça, o casal virou a cabeça, a esposa virou a cabeça, o marido virou a cabeça, que não suporta olhar um para o outro. E o que resta? Por isso que eu digo,
Estar na presença de Deus é uma necessidade. É uma necessidade. Porque a gente está ouvindo a palavra. O Espírito Santo está falando conosco. Isso é uma forma de nos proteger, de nos guardar. É uma forma de proteger a minha vida de um modo geral, de blindar a minha vida de um modo geral, para que o diabo não tenha acesso à minha casa, para que não tenha acesso à minha vida financeira, para que não tenha acesso à minha família, para que não tenha acesso ao que é meu. Amém? Amém? De vez em quando você, é como eu brinco aqui de vez em quando você de repente não olha você mesmo para você e fala assim: meu Deus do céu, nem eu estou me suportando. Que os nervos estão à flor da pele. Outro dia eu brinquei sobre isso, as mulheres não gostaram. Uma vez por semana, uma vez por mês elas estão assim, nem elas se suportam. Estou brincando. Mas é o que eu quero mostrar, as emoções. As emoções. Nós, homens, se você não tiver cuidado, o mundo é muito sedutor. O mundo é extremamente sedutor. A forma de condução da vida das pessoas aí fora, você vê que a gente que os olhos foram abertos, você olha e você fala assim: mas como é que pode, né? Mas se você... Deixa eu fazer uma colocação para você. É possível você entrar dentro de um chiqueiro e não sair de lá cheirando porco? Sim ou não? Pense nisso. O que o senhor quis dizer com isso, bispo? Não sei. Entra num ambiente corrompido, um ambiente onde está um chiqueiro, tudo que fala, tudo que faz, todas as práticas, no mínimo, você vai sair de lá cheirando. No mínimo. É verdade ou não é? No mínimo. Então precisa ter cuidado. Porque... Vamos lá, estou quase concluindo. 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Diga comigo. 12 meses depois. Tudo isso que nós vemos aconteceu com ele. Mas quando? Quando? 12 meses depois. Você vê que... Será que teria acontecido se ele tivesse naquele momento absorvido e falado: não, estou mudando isso já? Não. Passou 12 meses. É aquilo que eu falo sempre, né? Cuidado, hein? Cuidado, porque a palavra vem continuamente. Muitas vezes você quer se fazer ouvinte esquecido. A palavra vem, dispara o coração aí no lugar, dá uma aceleradinha, dá um calafrio por dentro, mas sai, a vida está caminhando, a vida está fluindo, está tudo bem, está tudo acontecendo. 12 meses, estava tudo bem, 12 meses se passaram. Não sei não, hein? Acho que o que Daniel, falhou dessa vez. Acho que a revelação de Daniel lá, acho que não. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio da Babilônia, disse, diga comigo: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino e com o meu enorme poder para a glória da minha... O quê? Não foi para a glória de Deus, não foi Deus que colocou ele lá, não foi. Você vê que mesmo depois de Daniel falar, ou alertar, mostrar o que estava para acontecer, o sonho que roubou a paz dele, você vê, ele estava lá, ó. Quanta prosperidade, hein? Olha que coisa magnífica. Olha que coisa magnífica que eu construí. Isso aqui não acaba nem com ladrão fazendo hora extra. Não acaba nem com ladrão fazendo, nem com quadrilhas fazendo hora extra. Quanto poder, quanta grandeza. Doze meses se passaram.
Você vê que ainda o espírito era o mesmo. Nem com alerta, nem com a palavra, nem com a advertência, nem com o conselho do homem de Deus, nem com o conselho. Aí, 31. Diga comigo, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse: isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Outra tradução, tem gente que tem uma tradução assim, que está escrita assim, ó: passou de ti o teu reino. Ou outra que diz assim: passou o teu tempo. Esgotou. Agora acabou. Esgotou o teu reino. Passou o teu tempo. Agora está decretado sobre você. Aí, qual versículo? 30 aí? Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim. Diga comigo. E comerá capim. Vai pastar, agora vai pastar. Comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, diga comigo, e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se, diga comigo, imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os cabelos e os pelos cresceram, como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, ao fim daquele período, de qual período? 7 tempos, 3 anos. Ao fim daquele período, tem tradução aí que está 7 tempos e um tempo, não é? Tem? 7 tempos e um tempo? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo. Diga comigo, então louvei o Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe o que fazer. Diga comigo, ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe o que fazer. Não adianta a pessoa contender contra Deus, não adianta a pessoa querer questionar, querer brigar: eu não aceito, eu não concordo com isso, eu não penso assim. Não adianta, você não vai mudar nada. Não vai mudar nada, porque naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei. Quando ele fez isso, quando ele honrou, quando ele glorificou, quando ele se prostrou diante de Deus, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Diga comigo, a minha grandeza veio a ser ainda maior, porque quando a pessoa agrada a Deus,
Você vê que a pessoa, às vezes, ele acha que ele distante da presença de Deus, ou seja, o tempo dele dedicado a Deus, o tempo dele dedicado a ouvir a palavra de Deus, o tempo dele dedicado a intimidade para com Deus, é um prejuízo. Por isso que muitas pessoas invertem o caminho. Ao contrário disso, quando a pessoa ele honra a Deus, quando a pessoa tem intimidade com Deus, quando a pessoa dá toda a honra e glória ao Senhor, quando ele se dedica a fazer a vontade do Senhor, quando ele se dedica a ouvir a voz do Senhor, quando ele se dedica a isso, ele é ainda mais honrado, ele é ainda mais abençoado. Então, quer que eu te dê um conselho inteligente? Quer que eu te dê um conselho inteligente? Então eu vou falar para você o seguinte: nós fomos criados para adorar a Deus. Toda vez que nós saímos desse propósito, você não foi criado para ser empresário. Se você vai ser uma consequência é uma consequência. Se você vai reinar, é uma consequência da sua comunhão, de Deus se agradar de você, se você vai conquistar e permanecer. Uma coisa é o seguinte: nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para servir e adorar a Deus. Nós fomos criados para estar em intimidade com Deus. Nós fomos criados para isso. E todas as vezes que nós saímos desse propósito, nós estamos saindo da direção certa. E nós estamos correndo um grande risco. Por quê? Porque as coisas de Deus não se resumem às coisas dessa terra. Nós somos instrumentos. Deus tem propósito comigo, Deus tem propósito com você. Se eu saio do propósito, eu estou saindo dos planos de Deus comigo e dos planos de Deus através de mim. Então, você quer ser sábio? Sábio aos olhos do mundo ou sábio aos olhos de Deus? Se você quer ser sábio aos olhos de Deus, então se dedique a estar na presença de Deus, se dedique a ouvir a palavra do Senhor, se dedique a aprender a palavra do Senhor, invista nisso, porque muitas vezes a vida vai tocando assim, ó. Você viu como é que a vida é corrida? A nossa vida é corrida, e ela está acelerando cada vez mais, nosso tempo está cada vez mais escasso, tá ou não está? Sim ou não? O tempo está cada vez mais escasso. Aí, aquela ordem que o Senhor estabeleceu, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, elas vão se invertendo. Então nós vamos correndo, porque eu não tenho tempo, minha vida está uma correria, minha vida está uma coisa absurda, eu não sei mais o que acudir, eu não sei mais o que socorrer. Então levanta mais cedo ou faz em fora de hora, mas não faça no momento que é o seu momento para com Deus. Sacrifique o teu descanso, então, sacrifique o teu final de semana, sacrifique a tua noite de sono, levante mais cedo ou durma mais tarde, faça trabalho mais cedo ou faça trabalho mais tarde, faça o que tiver que fazer, mas não, a tua vida depende do que você está ouvindo, a tua vida depende do que você está aprendendo. O tempo de Deus vai sendo sempre sacrificado. Por que não sacrifica o nosso? Por que não sacrificamos o nosso? Porque o que é de Deus a gente sacrifica? Sacrifica o seu. Ah não, mas o meu não, o meu eu preciso descansar. Não tem descanso quando você não tem paz. Ou eu estou equivocado? Quando a gente não tem paz, não tem descanso. Estou certo ou estou errado? Tem alguém que dorme quando não tem paz? Tem alguém que descansa quando não tem paz? Como eu brinquei outro dia, você deita na cama, você fica parecendo, tem ataque cardíaco, o coração dispara, porque você não para de pensar. Não sabe como é que vai ser amanhã. Não sabe como vai ser amanhã, não sabe se amanhã você vai ter condições de sanar seus compromissos, não sabe como é que vai estar o seu casamento amanhã, como muitas pessoas, porque nessa reunião aqui tem pessoas passando por problemas de vida de ordem financeira, tem pessoas passando por problemas de ordem familiar, tem pessoas passando sérios problemas no casamento. Bispo, qual o problema? Tem pessoas passando problema de saúde. Bispo, qual o problema é pior? Não sei, aquele que você está vivendo naquele momento é o pior. A dor que você está vivendo naquele momento é a pior. Porque se a pessoa está vivendo um problema financeiro, ela é humilhada, ela é envergonhada, ela tem vontade de fazer uma série de coisas e não pode, ela quer sanar os seus compromissos e não pode, ela quer ter paz, poder comprar e não pode, dar uma condição à sua família e não pode. Aquele que está passando por um problema conjugal, ele trocaria tudo que tem para ter paz no seu casamento, para ter o amor da pessoa amada. Não é verdade ou não? Sim ou não? Daria o que tem para ter a sua família restaurada, restituída. Aquele que também está passando por um problema de saúde, ele daria tudo o que ele tem pela sua saúde.
É verdade ou não é? Então não tem problema maior, é aquele que você está vivendo naquele momento. A gente não tem como medir problema. Porque tem problema, a doença mata, o problema financeiro mata, o problema familiar mata, tudo mata. É verdade ou não é? Então por isso que eu tenho que estar na presença de Deus, alimentando o meu espírito, alimentando a minha alma, fazendo com que a proteção de Deus esteja sobre mim, eu me tornando uma pessoa inteligente, porque nós temos a tendência a fazer como Nabucodonosor, nos tornar independentes, achando que nós somos os bons, nós sabemos quando conduzir a nossa família, nós sabemos, eu sei como criar a minha, eu sei como administrar o meu patrimônio, sabe nada. Se Deus não guardar, você pode ser o cara, você pode ser a mulher, se a proteção de Deus não estiver sobre você, tudo desanda. Essa é a verdade. A tempestade vem e ela vai desmoronando tudo. O Senhor não chegou para Pedro e falou assim: Pedro, Satanás pediu para se andar com a tua vida. Se Deus tivesse permitido, todo mundo conhece a história de Jó? Sim ou não? Todo mundo conhece a história de Jó. Deus falou, toque. Quando tocou foi uma avalanche, uma sucessão de desgraças. Uma sucessão de desgraças, uma atrás da outra. Mal chegava uma notícia ruim, chegava outra. Mal chegava outra notícia ruim, chegava outra. Mal ele tinha tempo para cercar uma, estava desandando a outra. Por isso não é conversa de pastor não, tá, gente? Isso não é conversa de pastor não. Detesto ser visto como um religioso. Não sou, não faço pose, não tenho pinta, não faço sensacionalismo, não faço gesto, trejeitos, não gosto. Eu luto para mostrar a você a realidade, o que nós estamos vendo todos os dias. O que eu estou falando aqui, se você olhar do seu lado, você vai ver alguém. O que eu estou falando aqui, se você olhar ali pertinho de você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você vai ver alguém vivendo isso. Aí quando você for em busca, olha como foi conduzida a vida dela, como está a relação dela para com Deus, ou como ela conduziu os anos anteriores. Deus fala, eu não preciso viver a experiência do Nabucodonosor. Você precisa? Sim ou não? Está lá abençoado, grande, próspero, ocupando uma posição, mas ele só deu honra a Deus, só deu glória a Deus quando chegou aquele momento. Passou o teu tempo, passou a tua hora. Filho, te dei a oportunidade. Você está ainda se gabando, batendo no peito que você é o bom, que você construiu tudo isso aqui? Vou te mostrar que você construiu nada. Passou o teu tempo. Aí o que aconteceu com ele? Você entendeu o que aconteceu com ele ou não? Sim ou não? Perdeu a sua consciência, perdeu a sua capacidade de pensar, se tornou um bicho, um irracional, cresceu barba, cresceu pelos no corpo, unhas, foi colocado lá onde os animais pastavam, ele pastava junto. Sabe aquela frase que a pessoa muitas vezes ela fala assim: eu estou pastando, você não sabe o que eu estou pastando. Estou pastando, bicho. Ele foi pastar. E aí? Quanto tempo? Agora é 7 tempos. É assim que você vai viver, 7 tempos. Porque eu te falei, eu alertei, eu orientei, eu usei o meu... Eu falei com você primeiro. Primeiro eu falei com você. Eu te dei sonhos, eu te tirei a paz. Você viu que você ficou perturbado? Eu te tirei a paz. Para você não ter paz com aquilo. Para você não ter paz quando você estava conduzindo a sua vida. Você não ter paz quando você estava administrando a sua vida. Então, primeiro eu tirei tua paz, te dei sonho, te dei visão, falei a tua consciência, falei aos teus ouvidos, falei ao teu coração. Você não ouviu. Depois, eu usei meu servo. Meu servo falou com você. Aí eu usei ele diretamente para falar com você. Mesmo assim, depois que o meu servo falou com você, eu te dei 1 ano. Fala, gente, Deus é longânimo? Sim ou não? Ele é benigno, ele é longânimo. Ainda te dei mais 1 ano. Aí você estava aí batendo no peito e ainda achando que era o bom, o rei da cocada. Passou o teu tempo. Agora são 7 tempos. Aí, depois de passar tudo isso, nós estamos vendo o resumo aqui, ele virando e dizendo assim: agora eu,
Nabucodonosor, eu louvo, eu adoro, eu glorifico, eu exalto esse Deus, eu. Mas agora, precisava ter passado por aquilo? Sim ou não? Eu também não, nem você, nem eu, nem você. E aí ele poderia falar assim: mas por que Deus fez isso comigo? Eu não sei por que Deus fez isso comigo. O que você faria? O que você faria? Deus falou com ele ou não? Tratou com amor? Tentou evitar o sofrimento dele? Sim ou não? E mesmo assim ele não. Se ele falasse isso perto de mim, eu arrancava assim e falava: vem cá que você está precisando apanhar. Deus falou com você, Deus falou nos teus ouvidos, falou no teu coração, te roubou a paz, usou o servo para falar diretamente com você. Você mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Então, não foi Deus que fez, você fez isso com você. Muitas vezes é isso que eu quero deixar para você, tá? Às vezes a pessoa fala assim: por que Deus está fazendo isso comigo? Não é Deus que está fazendo, porque Deus está mostrando como não acontecer tudo isso, como você não pegar o sofrimento com as suas próprias mãos. Mas muitas vezes a gente quer conduzir, se ilude que algumas coisas estão dando certo, se ilude que as coisas estão acontecendo, se ilude. Ele estava em paz, vivendo tempos de paz, tempos maravilhosos ele estava vivendo. E foi nos tempos maravilhosos que veio a voz: agora está decretado, acabou, agora será assim. Amém? Fique em pé, por favor.